Capítulo 2 dos dons do Espírito Santo. Quantos e quais são os dons do Espírito Santo? Os dons do Espírito Santo são 7. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. De novo. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Para que servem os dons do Espírito Santo? Os dons do Espírito Santo servem para nos confirmar na fé, na esperança e na caridade, e para nos tornar solícitos aos atos das virtudes necessárias para conseguir a perfeição da vida cristã. Agora vai explicar cada dom o que é. Que é a sabedoria? Sabedoria é um dom pelo qual nós, elevando o espírito acima das coisas terrenas e frágeis, contemplamos as eternas, isto é, a verdade que é de Deus, no qual pomos nossa complacência, amando-o como nosso sumo bem. Sabedoria de você conhecer a palavra do Senhor, de você conhecer os caminhos do Senhor, conhecer aquilo que o Senhor quer para a sua vida, a missão que Ele tem para você. Para tudo isso é preciso sabedoria, para escolher entre o certo e o errado diante dos olhos de Deus. Porque no mundo que nós estamos hoje, infelizmente, muitas vezes a gente acha que está escolhendo certo, aquela é a lógica do mundo, mas às vezes, diante dos olhos de Deus, nós estamos escolhendo completamente errado. Porque a lógica do mundo é a lógica do demônio, né? Então, muitas vezes já corrompida, não conseguindo corromper tudo, mas a maior parte. Então, muitas vezes nós vamos ser obrigados a fazer escolhas difíceis, escolhas que contrariam aí aparentemente o nosso interesse até terreno, né? Contrariam o que o mundo prega, que é bom, que é ótimo, maravilhoso, e escolhendo aquilo que é bom para a nossa salvação. É justamente seguindo a palavra do Senhor, seguindo os mandamentos de Deus, é a gente investir, vamos falar numa linguagem assim, né? Arrojada, né? Investir na nossa salvação. Certo? Que é entendimento. Entendimento é um dom pelo qual nos é facilitada quanto possível, vamos de novo. Que é entendimento. O entendimento é um dom pelo qual nos é facilitada quanto possível a um homem mortal a inteligência das verdades da fé e dos divinos mistérios, os quais não podemos conhecer com as luzes naturais da nossa razão. Se for para usar a razão, se for para usar a ciência, eu não sei mais das quantas, não adianta, você não vai entender do Senhor. A lógica do Senhor é diferente. Então, nós precisamos aprender de acordo com a lógica do Senhor, que tem lógica, tem sentido. Quando você pega o fio da meada, é igual a matemática. A matemática só é difícil enquanto você não entende. Quando você começa a entender, não, beleza. A mesma coisa acontece com as coisas de Deus. As coisas de Deus também, num primeiro momento, parecem estranhas e difíceis. A lógica do Senhor parece diferente. Mas quando você pega o ritmo e o rumo, justamente da lógica das coisas de Deus, aí você vai tranquilamente, começa a fazer tudo, faz sentido. Essa era a lógica que nós tínhamos que ter aprendido desde o começo da nossa vida. Mas você sabe que não foi ensinado. Então, já que é assim, vamos atrás, vamos correr atrás da formação correta, não é isso? Que é conselho. Conselho é um dom pelo qual, nas dúvidas e incertezas da vida humana, conhecemos o que mais convém à glória de Deus, à nossa salvação e à do próximo. Então, é você saber o que é mais importante para a glória de Deus, para a sua salvação e também para a salvação do próximo. Notou o para o do próximo também? É importante isso, porque nós não podemos ser um instrumento de queda para as pessoas. Então, uma pessoa, por exemplo, que sai por aí, uma moça, e diz que é católica, e sai por aí vestida com aquelas roupas mais apertadas do que qualquer outra coisa, dá para ver as etiquetas da roupa íntima através da roupa dela, é o tipo da coisa, conforme o caso, até para ler a marca, vamos falar assim, para ficar bem exagerado, ver se você entende, é o tipo da coisa que ela não está colaborando em nada para a salvação nem dela nem dos outros. Está colaborando com a perdição dos outros. Tem muita mulher que acha isso engraçado, sair por aí, os homens ficarem babando e tal. Mas é assim, ela está colaborando com a justamente perdição deles, condenação deles, mas dela também. Isso ela não sabe, mas ela está indo para o ralo junto com eles. Um exemplo, Que é a fortaleza. A fortaleza é um dom que nos incute energia e coragem para observar fielmente a santa lei de Deus e da Igreja, vencendo todos os obstáculos e assaltos dos nossos inimigos. Ser forte na fé, firme na fé, ter o dom da fortaleza para enfrentar as tentações e também as ciladas do maligno e seus religionários aí, seus enviados,
os seus discípulos, o que mais tem é discípulo do demônio nesse mundo. Muitas vezes até a pessoa pode até não saber, mas está fazendo o esquema do demônio, que é um negócio impressionante, que a gente não faça. Que para nós seja diferente, que o Senhor dê a graça da gente enxergar antes, perceber pelo dom do Espírito Santo, perceber, opa, isso aqui é esse lado do demônio, se eu continuar nessa linha aqui, eu estou fazendo o esquema do diabo. Muito embora pareça super certo, mas isso aqui diante de Deus é super errado. E aí então a gente parar antes, renunciar àquela atitude, não tomar, se tomou aquela atitude, consertar, para evitar que a gente caia aí nas insídias do mal. E é ciência. Ciência é um dom pelo qual julgamos retamente das coisas criadas e conhecemos o modo de bem usar delas e de dirigir ao último fim, que é Deus. Porque tudo que está no mundo foi criado por Deus e é para ser usado justamente para a maior glória do Senhor. Então, tudo que está no mundo é para a gente poder usar de acordo, corretamente, não aí exagerando, não destruindo, mas sim usando de forma correta. E Deus é maravilhoso. Deus é assim, extremamente maravilhoso. Gente, queria dizer para vocês assim, nós plantamos, aqui não deu 2 litros de milho, acho que deu 1 litro de milho. Imagina 1 litro de sementinhas de milho, 1 litro. Nós colhemos 17 sacos. 17 sacos terminou de colher hoje. Tá certo que é com espiga, com a palha, tudo mais. Semana que vem agora o rapaz vai tirar as palhas para ver quanto vai sobrar com espiga e tudo. Mas se você não sabe, eu também não sabia antigamente, você não sabe, com a espiga e o milho, tem gente que debulha o milho, dá o milho para a galinha e a espiga simplesmente é jogada fora, descartada. Mas tem gente que descobriu um outro negócio. Na nossa região aqui chama canjicão. A pessoa moe o milho junto com o sabugo, que tem propriedades nutritivas também, e aquilo vira o que eles chamam de canjicão, R$ 95,00 o saco, de 5 quilos. E aquilo você dá para a galinha, alimenta a sua galinha aí para o dia inteiro. Então, a gente precisa pensar nessas coisas, as maravilhas que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu tudo para a gente se virar sozinho. O que o Senhor não nos deu foi supermercado. O Senhor não nos deu supermercado, não nos deu shopping. Essas coisas são coisas do homem, criação do homem, teoricamente para facilitar a vida, mas que nós estamos vendo aí que o que era para ser facilitação está sendo envenenamento, em vários casos aí. Mas em diversos casos. Tem gente comprando coisas no supermercado aí, já apareceu leite com soda cáustica, já apareceu esses conservantes que ficam mudando de tal forma que a pessoa começa com intolerância à comida, não sabe por quê. Todo mundo engordando de uma hora para outra, com um monte de problema de saúde. E a gente aqui desconfia muito da parte da alimentação que ela está consumindo, essa alimentação industrializada. E nós não sabemos de verdade o que é que nós estamos comprando. Nós não sabemos. Certa vez, a gente cortava a família inteira cabelo numa cabeleireira que tinha no bairro vizinho da nossa casa. Ela também cortava cabelo de uma engenheira química, de uma grande indústria alimentícia. Não vou falar o nome, né? Mas é assim, uma grande indústria alimentícia. Grande. Bem conhecida de vocês. Vocês sabem qual é, inclusive. Tá certo? E naquele ano, né? Tinha subido bastante o preço do chocolate para o ovo de Páscoa. E essa minha cabeleireira, ela fazia ovo de Páscoa para vender, né? E ela estava comentando que a moça, nossa, subiu tanto o chocolate esse ano. Ela falou, então, mas não é o chocolate que subiu, foi a gordura. Na verdade, não tem chocolate esse ano. O chocolate deu menos e o que deu foi exportado. Aí nós desenvolvemos uma fórmula lá com gordura que parece chocolate, mas não é. Estão comendo gordura. Palavras da engenheira química que trabalha, ou pelo menos trabalhava nessa grande empresa aí. O que é que você está comendo de verdade? Está entendendo? Então é assim, e o que é que nós ainda vamos comer? Porque lembra do mRNA lá no leite e em vários alimentos. Você vai comer chachina. Já conversamos sobre isso aqui. Então vamos ficar de olho, porque isso não foi o que o Senhor fez. Isso aí é criação do diabo mesmo. Logo de cara eu já falo que não é do ser humano, isso é o ser desumano. Para fazer uma coisa dessa tem que ser desumano. Tem que ser assim, empregado do demônio mesmo, para criar esse tipo de coisa, para envenenar a humanidade. Né? Não tem outra
coisa boa para falar dessa gente, só tem que falar a verdade, que é essa mesmo. Essas coisas não foram criadas por Deus. Então, é bom quando a gente tem um discernimento do que é de Deus e o que não é. E Deus nos alimenta, o Senhor alimenta os seus. O Senhor alimenta os seus. Experimenta plantar um pé de abóbora num canteiro aí, que você tenha no jardim, você vai ver quanta abóbora você vai comer. Se você não quiser aquela abóbora que espalha, que é aquela abóbora menina brasileira, ela é boa porque ela ficando grande, 5, 6 meses depois, ela dá doce, daqui bebe, né? Nossa, você come aquilo lá. E enquanto você não abre, ela dura um tempão. Quando você abre, tem que consumir. Mas aí você faz até doce, por exemplo, cristalizado, abóbora cristalizada. Você tem doce por um tempão de tempo, alimento para vários tempos aí, né? Agora, tem uma outra que é a abobrinha italiana, você pode plantar no vaso. Essa dá certinho no vaso, assim, meio razoável o tamanho. Você planta, nossa, como ela dá abobrinha, aquela abobrinha italiana, sabe, verdinha, clara, que tem umas manchinhas gostosas. Como dá abobrinha, a gente fica impressionado aqui que eu não uso adubo, não. Eu uso esterco de galinha, é só isso, né? A gente fica impressionado, e que é mais forte que o de vaca, tá bom? A gente fica impressionado como dá, você come, se dá para as pessoas, né? Começar a vender, porque aquilo dá, sabe como dá? Um negócio impressionante. O Senhor é maravilhoso. Quando você começa a plantar as coisas para comer, você percebe como Deus é maravilhoso. Ele fez o mundo, não é para ninguém passar fome, não. Não é a vontade de Deus isso. Ele fez o mundo de forma que surtiu o mundo aí com tudo que a pessoa precisa. Coisa impressionante. O que é piedade? Piedade é um dom pela qual veneramos e amamos a Deus e aos santos e conservamos ânimo bondoso e benévolo para com o próximo por amor de Deus. O que é o temor de Deus? Temor de Deus é um dom que nos faz reverenciar a Deus e ter receio de ofender a sua divina majestade e que nos afasta do mal, incitando-nos ao bem. Então, piedade, você também ajudar as pessoas que precisam verdadeiramente, sem ser aí, como é que eu falo? Sem ser protecionista, né? Não é só você dar do peixe, é também ensinar a pescar, né? Aquela coisa que tanto batem por aí, batiam, né? E que é realmente isso, você ajudar a pessoa, mas não você sustentar a pessoa, você ajudar a pessoa naquele momento que ela está, para que ela possa retomar a caminhada e ir para frente, né? Tem gente que está na cama, tudo mais, aí cada vez mais gente aí na cama, né? Doente, aquela coisa de você ajudar, ter essa piedade, ajudar então as pessoas, certo? E o temor de Deus é a gente temer. Tema muito, o temor de Deus é isso, temer a gente ofender o Senhor, pecar contra Deus. E aí o Senhor então tirar a sua mão de nós e tirar a graça dele sobre nós. Aí a gente está aflito, porque com o Senhor já não é fácil, sem o Senhor é impossível, certo? Então, hoje em dia já se fala outras coisas do temor de Deus, já nem se fala mais, mas quando falava ainda, adocicava o negócio. Não é para ter medo de Deus, Tenha medo, tenha muito medo de pecar contra o Senhor e terminar no inferno. É suficiente para dar medo? Então, é a mesma igreja que passou a dizer que não existia inferno, diz que não é para temer a Deus. Não é assim que o catecismo maior de São Pio X nos ensina. 100 anos atrás a igreja era totalmente diferente, né? E aí a gente então desenterra esses tesouros que nós temos à nossa disposição para entender cada vez mais. Terminando então, 7 dons do Espírito Santo: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus, que nós devemos pedir ao Espírito Santo todo dia. Todo dia. Tudo bem.